Olá, paz do Senhor, seja todos bem-vindos ao mini curso Igreja da Criança, promovido pelo grupo Mala de Ideias. Eu sou Flávia Grede, estarei com vocês nessas aulas, nesse mini curso, nesse curso Pocket, onde nós estamos realizando em comemoração ao lançamento do livro Igreja da Criança. Essa é a primeira aula e nós vamos falar sobre Igreja da Criança. Afinal de contas, o que é isso? Bom, uma das coisas que nos motivou a escrever o livro Igreja da Criança, a promover o curso completo na plataforma Hotmart sobre a Igreja da Criança, foi o fato de muitas igrejas hoje estão mudando seus templos para lugares maiores e têm deixado seus templos antigos para o ministério infantil. E muitas pessoas têm pego esse espaço que era da igreja e feito a Igreja da Criança. Só que, na verdade, esses espaços eles estão sendo feitos exclusivamente para fazer culto para as crianças. E, na verdade, por causa desse culto, as pessoas estão chamando de Igreja da Criança. Mas Igreja da Criança, ela não pode ser reduzida a um espaço de fazer culto. Não. A Igreja da Criança, ela não pode só ser pensada num espaço que promove culto para as crianças, porque na verdade a Igreja da Criança ela é muito mais do que um encontro semanal para realizar cultos e dar oportunidades para as crianças. A Igreja da Criança ela é muito mais além do que um espaço que você faz culto, que você promove ali a adoração com as crianças e as pessoas tiram fotos e filmes falando, olha a Igreja da Criança. Na verdade, a Igreja da Criança ela é uma metodologia pastoral. Como assim uma metodologia pastoral? A Igreja da Criança, ela tem que olhar a criança como um rebanho que precisa de um seu cuidado integral. O que é esse cuidado integral? É o cuidado que você precisa ter com a criança, no âmbito físico, emocional, no âmbito espiritual, em ajudas, por exemplo, no cognitivo. Então, eu não posso olhar um pastoreio reduzido simplesmente a um culto. Por exemplo, a sua igreja, ela não existe só culto. Se você olhar a sua igreja, você não vai reduzir ela a um encontro uma vez por semana onde promove culto. Não, uma igreja não é isso. Uma igreja ela é um espaço que ela pensa na ovelha de uma forma integral. É um aprisco onde o pastor pensa nesse cuidado integral dessa ovelha. Como assim? A sua igreja, ela não é reduzida a um culto. A sua igreja, ela tem muito mais que isso. Como o quê? Na sua igreja, ela promove ações sociais. Na sua igreja, existe um local que o pastor, ele faz o aconselhamento para essa ovelha. Na sua igreja tem um espaço, com certeza, que é uma cantina, onde pensa no cuidado físico. A sua igreja ela tem um espaço onde o seu pastor ele se preocupa com onde a sua ovelha vai sentar, a sua ovelha está bem estruturada no âmbito físico. Então, assim como a nossa igreja ela não se limita somente no culto, a Igreja da Criança também não pode se limitar ao culto. A Igreja da Criança ela também não pode ser vista como duas igrejas no mesmo espaço, porque afinal de contas, não existem dois apriscos dentro do mesmo terreno. O aprisco é uma só, o pasto é um só, o aprisco é um só e um pastor também é um só. Então não existem duas igrejas e a gente não pode deixar a criança sentir que existem duas igrejas. As nossas igrejas, de uma forma geral, e elas precisam ser olhadas como um aprisco. E todo aprisco existe um lugar onde é destinado aos filhotes, né? Todo curral, se você visitar um curral, por exemplo, você vê que todo curral ele tem um espaço ali dentro do curral que ele é destinado aos filhotes, cujo objetivo é a proteção daqueles filhotes. Porque se os filhotes ficarem com rebanho adulto, aí esse rebanho adulto ele pode pisotear nos filhotes e esses filhotes podem vir a óbito. Então, pensando em nós como rebanho do corpo do Senhor, rebanho do bom pastor, eu preciso entender que dentro do aprisco tem que ter um espaço para as crianças, para os filhotes. E esse espaço para as crianças, ele tem que ser um espaço de proteção. Então, esse espaço de proteção, ele tem que ser um espaço de proteção integral. Então, eu tenho que pensar no físico da criança, eu tenho que pensar no emocional da criança, eu tenho que pensar no emocional da criança e eu tenho que pensar também no ministério dessa criança. Então, por conta disso, eu não posso limitar, volto a repetir, eu quero que você fique muito na sua mente, que eu não posso limitar a Igreja da Criança como um espaço que se faz culto. Não. Esse espaço, ele tem que ser um espaço que pensa na criança como um todo, onde promove o ensino, onde promove cursos para desenvolvimento ministerial da criança, onde promove o aconselhamento pastoral da criança, mas
olhar a criança como um ser integral. O que não é uma igreja da criança? Uma igreja da criança não é um espaço que eu resolvo alugar e fazer ali uma igreja. Não, não é isso. Eu me lembro quando a gente iniciou a igreja das crianças na nossa igreja, as mensagens que eu mais recebia era: tia, você agora tem uma igreja? Você abriu uma igreja só de crianças? Não, irmãos. Igreja da criança não pode ser um espaço que eu resolvi alugar e fazer. Por quê? Porque esse espaço tem que ser dentro da igreja, tem que ser dentro do aprisco. Volto a dizer que todo aprisco tem que ter um local exclusivo para a proteção dos cordeiros. Então, eu não posso simplesmente decidir abrir uma igreja e fazer uma igreja. Não, não pode ser isso. Na verdade, eu preciso entender que a igreja da criança é uma extensão, uma continuidade da sua igreja e não uma igreja independente e não duas igrejas dentro do mesmo espaço. Então, se eu pudesse resumir para você entender o que é uma igreja de criança, eu diria que é um local adequado para as crianças. Esse local adequado, ele tem que ser pensado desde a linguagem da criança, como a gente fala com a criança, até o espaço físico, o espaço adequado para a criança. E o principal objetivo dessa igreja da criança é pastorear a criança de uma forma integral, contribuindo para o desenvolvimento da criança no âmbito emocional, no âmbito cognitivo, no âmbito espiritual, na proteção física, ou seja, a gente precisa ter um espaço que ele seja totalmente intencional, um espaço destinado à infância, cujo objetivo é pastorear crianças e não só promover culto infantil. Então, a igreja da criança, ela é muito bom para o desenvolvimento das crianças, mas eu preciso entender que ela tem um propósito muito especial, porque esse propósito é um pastoreio integral. Esse pastoreio integral é a proteção física. Como assim? Bom, eu preciso, nessa igreja da criança, eu preciso pensar no espaço físico como espaço adequado para as crianças. Por exemplo, as cadeiras. Eu não posso pegar as crianças pequenas e colocar nas cadeiras grandes. Por quê? Porque elas podem se machucar. Quando eu penso nisso, estou pensando na proteção física dessa criança. E nesse espaço, eu preciso pensar numa proteção para as crianças, por exemplo, quando eu penso numa política de proteção dentro do Ministério Infantil, dentro da Igreja da Criança. Na nossa igreja, por exemplo, a gente tem os bebês e a gente não troca a fralda dos bebês porque a gente não conhece o contexto daquela criança e se por acaso aquela criança for tocada em casa ou na creche em outro lugar e a gente de boa intenção troca a fralda da criança, aquele pai que talvez a gente não conhece fala assim: olha, meu filho foi tocado aqui. E aí como que eu vou provar que essa criança não foi tocada? Então, para proteger a criança, a equipe, a igreja, uma das regras da nossa política de proteção é: os pais trocam a fralda dos filhos. Quando eu penso na proteção física da criança, é quando eu penso em fazer uma anamnese para eu poder saber a alergia alimentar dessas crianças, para saber se essa criança tem algumas limitações. É eu me preocupar com essa criança no âmbito físico. É eu pensar no espaço onde tem, por exemplo, acessibilidade no banheiro, onde tem acessibilidade para cadeirantes, onde eu penso nas crianças, por exemplo, com necessidades específicas. Eu preciso pensar no físico dessa criança. Eu preciso pensar numa política de proteção para essa criança. Eu vou receber novos voluntários, não sei quem é esses voluntários, então eu preciso conhecer esses voluntários. É errado eu fazer, por exemplo, pedir ao nosso pastor que veja a ficha criminal dessa pessoa. Não, não é errado. É uma forma de você proteger as suas crianças. Então, o pastoreio de crianças, né, o propósito da igreja da criança, dentro da visão do pastoreio integral, é pensar também na proteção física dessa criança. Quando eu penso também na igreja da criança, nessa proteção, eu penso na proteção emocional, a proteção da alma. Então, quando eu penso nessa proteção emocional, o que eu penso? Eu penso no aconselhamento pastoral. É eu olhar essa criança de uma forma integral, olhar a necessidade dela, saber que ela tem um problema, mas saber qual é a necessidade dela dentro desse problema e proporcionar a essa criança e a essa família atendimento que vai ajudar essa criança a se desenvolver no seu emocional e automaticamente no seu espiritual. Eu preciso entender que a criança, ela é um ser tricotômico, ela tem corpo, que ela tem alma, que ela tem espírito, e eu, enquanto pastora dessa igreja de criança, eu preciso proporcionar
o desenvolvimento e a proteção dessa criança. Então, eu posso ter dentro do espaço das crianças, por exemplo, crianças que passam por batalhas espirituais. Então, eu preciso cuidar dessa criança, eu preciso fazer um mapeamento com essa criança, eu preciso conhecer essa criança, conhecer o histórico dessa criança, porque ela pode estar passando batalhas espirituais e nós, enquanto pastores, devemos ajudar. E também, dentro desse pastor integral, eu posso olhar o desenvolvimento de dons e talentos com as crianças. Então, a igreja da criança, ela tem que ser um espaço que vai desenvolver dons e talentos dessas crianças. E aí, volto a afirmar, eu quero que isso fique inculcado na sua cabeça. A igreja da criança não pode se limitar a um culto. Então, muitas vezes, a gente só limita a culto e a gente proporciona a crianças o seu desenvolvimento ao falar, ao agir, mas a gente não dá embasamento bíblico para essa criança se desenvolver ministerialmente. Então, se eu só fazer culto com as crianças, eu vou proporcionar que essa criança ela tenha muitas habilidades para falar num púlpito, num altar, mas ela não tem conteúdo para falar nesse altar. Então, a gente acaba, sem perceber, a gente fica fazendo só culto, a gente vai criando pregadores, coaches, né, que começam a pregar, que na verdade não pregam, soltam palavras, né, sem citar versículos bíblicos, sem citar embasamento bíblico, mas que tenha habilidades ao falar, que tenha boa eloquência, mas não tem conteúdo bíblico para pregar. Então, eu preciso entender que a igreja da criança, ela tem uma metodologia pastoral e que ela precisa desenvolver a criança nessa tricotomia, corpo, alma e espírito. Eu preciso entender que o meu papel na igreja da criança é muito mais do que fazer um culto, mas que a igreja da criança, ela, em resumo, ela é uma metodologia de pastoreio integral dessa criança. E o culto infantil, ele é uma das metodologias dentro da metodologia da igreja da criança. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, separar um espaço na minha igreja, fazer uma igrejinha e dizer que é a igreja da criança. Porque a igreja da criança é muito mais do que um espaço para se fazer culto. Então, essa é a nossa primeira aula sobre a igreja da criança e nos encontramos na próxima aula, se Deus quiser.